Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para estudarmos sobre o catecismo, estudarmos o catecismo. Eu tenho feito essa leitura aqui com você e está sendo muito edificante. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentais. Nós estamos percorrendo aí os sacramentos, hoje vamos entrar nos sacramentais. E eu peço ao Espírito Santo que esteja conosco neste momento para entendermos a importância e a relevância desses sacramentais na nossa vida e que possamos fazer bom uso deles para nós. Hoje a gente começa do parágrafo 1667. Estamos dentro do capítulo 4, que diz as outras celebrações litúrgicas. Artigo 1. Os sacramentais. A Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais, que são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos, principalmente espirituais, obtidos pela oração da Igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificadas as diversas circunstâncias da vida. Os traços característicos dos sacramentais são instituídos pela Igreja em vista da santificação de certos ministérios seus, de certos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como do uso das coisas úteis ao homem. Segundo as decisões pastorais dos bispos, podem também responder às necessidades, à cultura e à história próprias do povo cristão de uma região ou época. Compreendem sempre uma oração, acompanhada de determinado sinal, como a imposição da mão, o sinal da cruz, a aspersão com água benta, que lembra o batismo. Eles derivam do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos. Quanto mais uma bênção se referir à vida eclesial e sacramental, tanto mais sua presidência será reservada ao ministério ordenado: bispos, presbíteros, padres ou diáconos. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Para os fiéis bem dispostos, quase todo acontecimento da vida é santificado pela graça divina, quer flui do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição, do qual todos os sacramentos e sacramentais adquirem sua eficácia. Quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. As diversas formas dos sacramentais. Entre os sacramentais figuram, em primeiro lugar, as bênçãos de pessoas, da mesa, dos objetos, de lugares. Toda bênção é louvor a Deus e pedido para obter seus dons. Em Cristo, os cristãos são abençoados por Deus Pai com toda a bênção espiritual nos céus. Por isso, a Igreja dá a bênção, invocando o nome de Jesus e fazendo habitualmente o sinal sagrado da cruz de Cristo. Certas bênçãos têm alcance duradouro. Elas têm por efeito consagrar pessoas a Deus e reservar para o uso litúrgico objetos e lugares. Não confundir com a ordenação sacramental as bênçãos destinadas a pessoas, dentre as quais figuram a bênção do abade ou da abadesa de um mosteiro, a consagração das virgens e das viúvas, o rito da profissão religiosa, as bênçãos para certos ministérios da Igreja, leitores, acólitos, catequistas, etc. Como exemplo das bênçãos a objetos, se pode citar a dedicação ou a bênção de uma igreja ou altar, a bênção dos santos óleos, de vasos e vestes sacras, de sinos, etc. Quando a Igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou. É dele que a Igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado de grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, pois, antes de celebrar o exorcismo,
verificar se trata-se de uma presença do maligno ou de uma doença. A religiosidade popular. Além da liturgia sacramental e dos sacramentais, a catequese tem de levar em conta as formas de piedade dos fiéis e da religiosidade popular. O senso religioso do povo cristão encontrou em todas as épocas sua expressão em formas diversas de piedade que circundam a vida sacramental da Igreja, como veneração de relíquias, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via sacra, danças religiosas, rosários, medalhas, etc. Essas expressões prolongam a vida litúrgica da Igreja, mas não a substituem. Isso é muito importante, né? Você achar que, então eu fui numa peregrinação, não vou à missa. Não, né? Elas são importantes e ajudam, mas não pode ser substituído. Considerando os tempos litúrgicos, estes exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a Sagrada Liturgia. Dela, de alguma forma, derivem. Para ela encaminha o povo, pois que ela, por sua natureza, em muito os supera. Há necessidade de discernimento pastoral para sustentar e apoiar a religiosidade popular e, se for o caso, para purificar e retificar o sentido religioso que embasa essas devoções e para fazê-las progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Sua prática está sujeita ao cuidado e ao julgamento dos bispos e às normas gerais da Igreja. A religiosidade do povo, em seu núcleo, é um acervo de valores que responde com sabedoria cristã às grandes incógnitas da existência. A sabedoria popular católica tem vital capacidade de síntese. Engloba criativamente o divino e o humano, Cristo e Maria, espírito e corpo, comunhão e instituição, pessoa e comunidade, fé e pátria, indulgência e afeto. Essa sabedoria é o humanismo cristão que afirma radicalmente a dignidade de toda pessoa como filho de Deus. Estabelece fundamental fraternidade, ensina a encontrar a natureza e a compreender o trabalho e proporciona as razões para a alegria e o humor, mesmo em meio a uma vida muito dura. Essa sabedoria é também para o povo um princípio de discernimento, um instinto evangélico que o faz espontaneamente perceber quando o evangelho está em primeiro lugar na Igreja, ou quando este é esvaziado de seu conteúdo e sufocado por outros interesses. Resumindo, chamamos de sacramentais os sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens para receber o fruto do sacramento e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Entre os sacramentais ocupam um lugar destacado as bênçãos. Elas compreendem ao mesmo tempo o louvor a Deus por suas obras e seus dons e a intercessão da Igreja, a fim de que os homens possam fazer uso dos dons de Deus, segundo o espírito do Evangelho. Além da liturgia, a vida cristã se nutre de formas variadas da piedade popular, enraizadas em suas diferentes culturas. Valendo para esclarecê-las à luz da fé, a Igreja favorece as formas de religiosidade, porque exprimem instinto evangélico, sabedoria humana e que enriquecem a vida cristã. Então a gente viu aqui que os sacramentais são importantes para nós, mas não substituem, não se comparam aos sacramentos. A gente não pode usar dessas bênçãos que temos também para uma fuga. Como eu citei o exemplo, né, de uma peregrinação, é mais ou menos uma pessoa que lá do Nordeste vem até São Paulo para visitar o Santuário de Aparecida, e aí ela, eu já viajei até aqui, agora eu vou ficar aqui sem fazer nada. Poxa, vai ali à missa, participa da missa, né? O valor da missa ali tem muito mais relevância do que talvez o próprio gesto de você vir. Então, não que não tenha valor, não é isso. O ato de peregrinar, de sair, é válido, mas existem coisas que a gente não pode perder o foco, né? E colocar cada coisa no seu lugar. Espero que você esteja gostando de aprender o catecismo comigo e eu te espero aqui para a próxima aula, nosso próximo encontro. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal. Este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!